Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje uma vez com vocês. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema horrível, falar sobre a morte, né? De volta à vida espiritual. Aí na minha chegada ali, uma amiga chegou e falou assim para mim: teve uma pessoa aqui hoje que veio e olhou no quadro de avisos a sequência dos temas das palestras do mês. Aí vem falando de volta à vida espiritual. O que acontece com a morte do corpo? E lá vai, eu não lembro bem os temas todos do mês, mas só falando de desencarnação. Eu disse: eu não venho aqui esse mês. Parece que vocês estão me chamando para o outro lado. Eu não venho mais, não é? Pois bem, aí a gente precisa compreender algumas coisas sobre essa doutrina consoladora. Essa doutrina consoladora. Um dos princípios da nossa doutrina espírita é o que? A pré-existência da alma, né? E a sua imortalidade, né? A gente já existia antes desse corpinho que está aqui, e nós vamos continuar existindo após ele. É um princípio da doutrina espírita. Então isso é consolador, porque isso me dá a certeza de que eu não vou morrer. Isso é muito bacana. Ainda hoje, numa reunião mediúnica que tivemos à tarde, manifesta-se o espírito de uma companheira, professora, desencarnada há 10 dias. 10 dias de desencarnada. Chegou desesperada de estar sofrendo nesse período todo. Não sabia que estava desencarnada, mas estava desencarnada. E aí? Mas eu tinha o papel de falar para ela, de conversar com ela, de mostrar para ela a luz da doutrina espírita, que ela não morreu. Você não morreu, minha filha. A gente está aqui, ó, tete a tete, a gente está conversando, fica tranquila. A gente está brincando, mas em outras palavras é assim que funciona, porque ninguém morre. Então nós precisamos trazer isso de uma maneira clara para as nossas vidas, para que a gente não se preocupe, para que a gente não fique com o pé atrás. Esse negócio de morrer não dá certo, não. Vamos deixar isso para essa conversa na semana que vem. Aí na semana que vem a gente passa por outro mês, outro ano, né? Você gosta de falar em morte, não é bom não. Mas, já que a gente sabe desse princípio da doutrina espírita, vamos conversar para que a gente não tenha medo da morte. Tem um companheiro saudoso, Richard Simonetti, escritor, orador espírita. Ele tem um livro intitulado Quem Tem Medo da Morte. E o pessoal está afiado, né? Que maravilha. Quem tem medo da morte? Isso é legal. Ele pega o livro, do seu livro, ele traz de uma forma muito descontraída a história da morte, de tal forma que a gente vê aquilo de uma maneira quase cômica, mas super realista, super verdadeira, a ideia que ele nos traz a respeito da morte. Bem, então é preciso que a gente perca esse medo da morte. Por que a gente tem medo de alguma coisa? Por que a criança tem medo de bicho-papão? Porque colocaram na cabeça dela que existe um bicho-papão e que esse bicho-papão pega a criancinha. O bicho-papão não é feio, que o bicho-papão é mau. É igual a história do lobo mau. O lobo mau é mau? Não é? Falar que o lobo mau é mau, as criancinhas acham que o lobo mau é mau.
O lobo não é mau, né? O lobo é natural. Então a gente precisa modificar a nossa maneira de nos comunicarmos, para que a gente não saia por aí incutindo medo nas pessoas sobre a morte. Porque eu vou desencarnar. Se algum dos senhores e senhoras aqui não vai, por favor, me avise, que eu vou querer a receita também, né? Eu estou satisfeito de estar aqui, fiquem tranquilos, estou super satisfeito de estar aqui. Mas então a gente vai conversar sobre essa história de voltar à vida espiritual. Como é essa história de voltar à vida espiritual? Vocês acham que morrer dói? É um questionamento, né? Será que na hora da morte eu vou sentir dor? Não? E ela disse que não. E agora? Ela afirmou para a gente que não dói. Quem dá mais? Ou quem pensa diferente? Dói ou não dói? Morrer dói ou não dói? Por quê? São muitas emoções, só uma pergunta de Carlos mesmo para nos consolar. São muitas emoções a respeito da morte. Bom, a morte pode doer, pode não doer. Depende da gente. A doutrina espírita, ela é consoladora, mas ela não é boazinha como a gente pensa. Aquela boazinha protetora que esconde a gente embaixo da asinha. Não, ela é consoladora, mas ela é verdadeira. Ela vem nos mostrar, ela vem desfraldar os véus, ela vem nos mostrar a verdade. A doutrina espírita está aí para isso, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, vamos ver se morrer dói ou se morrer não dói, de acordo com o que Kardec vai trazer para nós. Isso é importante. Eu vejo que temos aqui bastante estudantes de doutrina espírita. Nós temos as obras básicas da doutrina espírita, que são Polinha, 5. Sabemos quais são? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, todo mundo sabe, muito bem. Primeira pergunta. Eu vou pular 4 perguntas. Vou partir logo para a quinta. Quem aqui já leu o livro O Céu e o Inferno? A pergunta foi quem já leu. Então vou partir para a 6ª pergunta. Quem já estudou O Céu e o Inferno? Pois bem, se a gente quer saber, à luz da doutrina espírita, como é essa história de morrer, a gente precisa dar uma estudadazinha lá no livro O Céu e o Inferno. Porque a gente tem uma ilusão, uma falsa ideia do que acontece com a gente após a desencarnação. Então, a gente fica com essa ideia de céu e com a ideia de inferno. Bem, falar de céu, quem poderia me dizer como é o céu? Será que o céu é bom? Será que lá no céu é tudo maravilhoso? Tem o chazinho das 5, tem o que mais? Alimentação fitness, claro, né? Fit, bastante fit, né? Alimentação lá no céu.
Aí vem a história. Quando a gente morre e a gente é bonzinho, a gente vai para o céu. A gente vai para qual céu? Porque dizem que ele tem essa história do primeiro céu, segundo céu, sétimo céu. Sétimo céu, antigamente tinha até uma revista de fotonovela, né? Na época de criança, né? Que se chamava Sétimo Céu, as mocinhas ficaram adoravam a fotonovela Sétimo Céu, né? Era o êxtase das meninas lerem o Sétimo Céu. Então, isso era uma ideia que ainda existe em muitas religiões, falando sobre o sétimo céu. É o céu mais elevado que existe segundo essas crenças, o sétimo céu. Para os muçulmanos existe até o nono céu. Nono céu. Bacana, olha só, nono céu. O sétimo não é o suficiente, é preciso ter mais, tem 9. Aí tinha um astrônomo de Alexandria, falar de Alexandria, né? Ptolomeu. O Ptolomeu achava então que a gente tinha 11 céus. Nossa, tá igual o mindeirinho, vixe. 11 céus. Mas vamos nos ater a 3 céus, tá bom pra gente? Espíritas, 3 céus? Ah, não, né? Um céu? Também não. Aí Kardec vai lá e escreve o livro Céu e Inferno para o Espírita. Então tem que testar o céu. É preciso então a gente compreender essa história de céu. Não existe céu como não existe inferno. Falar de céu parece que é um mundo maravilhoso e a gente não sabe falar do céu. Alguém sabe falar como é que é? Pega algumas seitas, algumas religiões que falam que o homem-bomba, quando bota aquela bomba na cintura, explode, aí ele vai para o céu e vai ter quantas virgens? 67 virgens e mais 40 virgens, não é tanta virgem assim não, né? 40 virgens e mais um banquete para ele e mais não sei o que, maravilha. Olha só o que ele está esperando, o que ele está esperando lá no céu: sensualidade. Está esperando as virgens. Porque só fala dos homens, as mulheres tadinhas. Mulher não morre, né? Parece que não. Né? Então, essa mulher não morre nunca. Só os homens que morrem. Aí chega lá e vai encontrar coisa sensual, totalmente animal, coisa material. E vai encontrar um banquete para se fartar, coisa para encher a pança, cuidar do corpo físico, matéria. Vai ter poder, vai ser poderoso no céu, coisa material, poder passageiro que ele acha que vai ter na espiritualidade, vai ter lá no céu. Pode isso entrar na cabeça de quem razoavelmente pensa? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, para mim, aí você pensa bem no inferno. Como deve ser o inferno quando a gente morre? Eu não sei, eu acho que eu vou para o inferno. O que você acha? Falando desse jeito assim, né? Eu acho que eu vou para o inferno. Vocês devem estar pensando, esse cara está com a varinha dele do inferno, mas eu não tenho problema com isso. Eu já me consolaram lá fora, me disseram o seguinte: não tem problema, se você morrer e for para o inferno, fica tranquilo. Rapaz, você faz que eu vou ficar tranquilo indo para o inferno, ficar lá perto da caldeira no tioso, o bichinho ficar me espetando com aquele tridente. Então fica tranquilo, que você vai encontrar com um monte de amigos. Seus amigos estarão lá te esperando. Que bom, pelo menos não estarei sozinho nesse inferno. Agora,
caldeira multimoso é fácil, né? Falar de tridente, falar de fogo, fogo eterno, falar dessas coisas é muito fácil para a gente falar do inferno, não é? A gente narra aqui essas coisas terríveis de sofrimento com grande facilidade, grande facilidade. E por que a gente não consegue falar das coisas do céu? Vocês já pararam para pensar? Por que a gente fala com tanta, como é que a gente fala, com tanta propriedade das coisas do inferno e a gente não consegue narrar as belezas do céu? Será que é porque a gente conhece melhor? E ela acha que a gente conhece bem o inferno. Eu acho que é de lá que a gente veio. Será? Gente, a nossa comunicação hoje está bastante descontraída. O pessoal está rindo à vontade. Isso é bom, mas é muito sério. É muito sério a gente falar dessas coisas. Quando a gente desencarna, perguntamos no início, dói? Depende. Primeiro, precisamos saber que Deus é soberanamente bom e justo. Deus dá alguma coisa de presente para nós? Dá para você e não dá para você? O que Deus dá para um, dá para todos. São as suas leis. Todos nós estamos submetidos às leis de Deus da mesma maneira. Deus não privilegia a ninguém. A sua justiça é perfeita. Então, é preciso que a gente entenda isso. Deus é bom. Deus é bom. Deus não quer a morte do ímpio. Deus disse Jesus. Ele quer que ele se transforme, quer que ele cresça. Então, a pior das criaturas, Deus quer bem. É filho de Deus e Deus o ama tanto como ama a senhora, como ama a você, como ama a Jesus. Ou vocês acham que Deus ama mais a Jesus do que nos ama? Não existe isso, porque o amor de Deus é infinito, não é mensurável, ele não é distribuído. O amor de Deus é em nós. A gente precisa compreender isso. Deus é bom. Deus é bom. Então, nós precisamos ficar tranquilos que a morte vai acontecer e nós precisamos nos preparar para ela. Porque já existimos e vamos continuar existindo. Vamos nos reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias para que a gente progrida. Vamos nos reencarnar. Então vamos nos preparar para esta reencarnação, para essas reencarnações futuras. E essa passagem para a vida imediatamente após a morte do corpo, que a gente tanto teme. Quando a gente vai desencarnar, o que acontece com o nosso corpo físico, levando-se em consideração que Deus é bom? Deus vai querer que a gente fique sentindo dores? Deus vai querer que a gente sofra? Não. Mas as leis existem, são inevitáveis. Então o que vai acontecer? Deus é bom, não quer que a gente sofra, mas as suas leis existem, lei de causa e efeito. Então a gente precisa saber como é que funciona isso. Kardec traz para nós uma colocação bastante interessante
lá no livro O Céu e o Inferno. Eu vou ler para vocês. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol das do futuro. Porque a gente aprendeu que a gente precisa ser um homem de bem. A gente aprendeu que a gente precisa vencer as nossas más tendências. Afinal, não é isso que Kardec colocou para nós sobre reconhecer-se o verdadeiro espírita? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências. Então, somos espíritas. Mas para vencermos as nossas más tendências, não basta a gente decorar o slogan que Kardec nos trouxe de como se reconhece o verdadeiro espírita. Não basta decorar. Para vencermos as nossas más tendências, porque elas existem, a gente tem que se esforçar. Mas como? Não valorizando, ou pelo menos valorizando menos as coisas imediatas, as coisas que teremos como resultado os efeitos aqui na Terra. É preciso que a gente comece a valorizar aquilo que vamos receber quando desencarnarmos. A nossa vista deve estar voltada para a verdadeira vida, porque o corpo vai perecer, as propriedades materiais vão ficar por aqui. Os nossos bem-amados, que não desencarnarem primeiro de nós, vão ficar por aí. E a gente vai desencarnar. Então a gente precisa se preparar para o próximo, ou a gente precisa se preparar para a gente mesmo? O próximo, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, todos eles, às vezes meio trágico, meio triste a gente falar isso, mas são meios, são mecanismos que nós temos para o nosso progresso, para a nossa evolução. A gente não deve tê-los como fim da nossa vida. Eu vivo pela minha família. Tá? É legal isso, né? Dedicar à família. Mas a família é meio para o nosso progresso. Temos que nos dedicar à família? Sim. Obrigação de nos dedicarmos à família. É obrigação nossa. Mas ela é meio para o nosso progresso. Tudo que nós fazemos é em favor da família. Alguma coisa a gente precisa repensar. Você está fazendo tudo em favor da família? Será que você está fazendo tudo em favor dos seus familiares mesmo? Ou você os está dando melzinho na chupeta para eles se conduzirem no caminho equivocado? Favorecendo neles o desenvolvimento do orgulho, da vaidade, da ambição. O que a gente está fazendo com os nossos familiares? Tudo que eu faço é por eles. É preciso que a gente atente para isso, né? Então, vamos voltar ao nosso caso. É preciso que a gente entenda também. Quando a gente desencarna, é preciso que a gente se prepare para não sofrermos, para que a morte não venha a doer, que a gente não venha a sofrer com ela. No Céu e Inferno, lá na segunda parte, no capítulo 2, tem o relato de vários espíritos em várias condições evolutivas, em vários relatos deles
sobre o que aconteceu com eles após a morte. Se a gente for falar, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque são muitos. São muitos. O que aconteceu comigo após a morte? Pega o livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 2. Um monte de relatos de espíritos que desencarnaram e falam o que aconteceu. Bem, mas o que acontece? O relato deles, vamos falar de todos, de uma maneira genérica. O que acontece com eles? A pessoa que é boa, aquele que é um homem de bem, como vocês, o grupo todo aqui parece ser composto de homens de bem e mulheres de bem também, tá? Porque agora tem esse negócio. Antigamente a gente falava só no masculino, né? Vocês todos, agora tem que falar, vocês todos e todas esquisitas, eu nem me acostumei ainda. Mas vocês entenderam, né? Não é questão de preconceito, nada, é a forma de se expressar, que às vezes eu sou meio fraco com isso. Mas quando a gente desencarna, o que acontece com a gente? Os homens de bem, o que acontece com os homens de bem? Eles estão naquela situação que a gente falou. São pessoas que já se transformaram, são pessoas que estão quase que desmaterializadas. Então, o seu apego às coisas materiais é quase que nenhum. Diz-nos Kardec que tem dois fatores que nos prendem ao corpo físico. Dois fatores principais que nos prendem ao corpo físico são eles: a sensualidade e o apego aos bens materiais. A sensualidade e o apego às coisas da matéria. Isso nos prende ao corpo físico. Nós, espíritos imortais, isso nos prende ao corpo físico. Então é preciso que a gente saiba disso. E a questão da sensualidade é tão séria. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, fala para nós que o maior entrave à humanidade terrestre se transformar em mundo de regeneração são os desvarios do sexo. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter com a gente, porque tem sexo os espíritos. Está escrito lá: não da forma que o compreendeis, porque eu posso, na próxima encarnação, me reencarnar no corpo de mulher. É preciso que a gente entenda, que a gente se desprenda dessas coisas, dessa forma bitolada de vermos as coisas. É preciso que a gente mude a nossa forma de pensar, que a gente abra a nossa mente, que a gente pense no mundo espiritual com tranquilidade. É preciso pensarmos no mundo espiritual com tranquilidade. Então, desprendimento das coisas materiais e sensualidade, obstáculos para o nosso desprendimento do corpo. Aí você poderia falar assim: como é que é essa história de desprendimento do corpo? Eu estou falando do desprendimento do espírito do corpo, porque quando o corpo ficou para cá, morreu, o espírito não morre, então ele se desprende do corpo. Como é esse desprendimento do corpo? Vamos botar o terror no pessoal que baixa a pressão aqui agora. Tem alguém aqui que sofre de pressão baixa? Ó, então preste atenção, mas não se preocupe.
Nós somos espíritos encarnados, conhecidos, como Kardec nos falou, como alma, não é? Somos uma alma, e essa alma está ligada ao corpo através do perispírito, não é isso? Através do perispírito é o que faz o intercâmbio entre o espírito e o corpo. Para que eu esteja aqui falando, utilizando esse corpo para falar com vocês, tem entre mim e este corpo um perispírito, que é um corpo fluídico parecido com esse que está aqui nos falando. Pelo menos nessa encarnação ele é assim. Esse perispírito está ligado diretamente a esse corpo físico, molécula a molécula, ponto a ponto, todo ligado. Vocês já viram nos filmes aquela ideia de o cara estar deitado lá, o corpo dele fica deitadinho, aí de repente ele levanta, aquele fantasminha levanta meio transparente. Vocês já viram isso? Aquilo é o perispírito. Aquilo é o perispírito que está saindo do corpo. O perispírito está saindo do corpo. Mas ele, quando sai do corpo assim, durante o sono, ele simplesmente se desprendeu do corpo, mas ele não rompeu os laços que o unem ao corpo. Então, durante o sono é isso que acontece. A gente deixa o corpinho dormindo lá e vamos fazer outras coisas. Vamos sonhar com a vovó, com a titia, a gente vai na casa de um, visita, aí volta com outro, sonhei com isso, sonhei com aquilo. É o desprendimento, a gente foi dar um passeio e voltou. No dia seguinte a gente acorda e está tudo bem. Mas quando a gente morre, quando a gente desencarna, esse desprendimento é permanente. Mas aí é que mora a questão que a gente precisa compreender. O desligamento desse perispírito do corpo não é assim igual a gente pensa, como Kardec coloca lá, como os espíritos colocam para Kardec. Não é igual um pássaro que está na gaiola, você abriu a portinha, ele bateu asa e foi embora. Não é igual lá no filme, que o perispírito saiu daquele corpinho e foi dar um passeio, está liberado. Não. Ele está ligado ponto a ponto. E esse desligamento só vai ser concluído se nós realmente formos homens de bem. A conclusão disso aí é rápida, porque quando ocorre a morte do corpo, a morte orgânica do corpo, ali ele já praticamente está totalmente desligado, porque ele é uma pessoa boa, o seu apego às coisas materiais já não existe, o seu apego à sensualidade já não existe, porque a sensualidade é algo que ainda é movido pelo instinto, é algo instintivo, é algo mais voltado para o lado animal e não para o lado hominal, como deveria ser. Então, se nós estivermos com a nossa mente voltada para o bem, para o amor, para a paz, para o progresso, para a caridade, só falando do bem e do amor, nunca falando da vida alheia, nunca olhando para o vestido rasgado da vizinha, e etc. Então, o que caracteriza um homem de bem? Bom, aí isso é uma outra palestra para lá, né? Mas precisamos buscar nos transformarmos em pessoas boas, porque quando somos bons, o nosso desprendimento, molécula a molécula, vai ser mais rápido. Agora, quando somos muito apegados às coisas materiais, esse desprendimento é demorado.
Ele pode levar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, pode levar anos. Pode levar anos para que haja esse desprendimento do perispírito do corpo. E o espírito, muitas vezes, consciente de todo esse processo. Isso acontece muitas e muitas vezes com os suicidas. É importante a gente lembrar disso, porque os suicidas estão impregnados de energia vital. Eles pensam que morreu, acabou, e não acabou. E não acabou. Então, quando ele se suicida, ele está totalmente ligado àquele corpo físico. Totalmente ligado àquele corpo físico. Então, quando ele rompeu o laço, realmente ele rompeu o laço do famoso, cordão prateado que liga o espírito ao corpo. Então, esse cordão foi rompido. Não há mais vida no corpo, vida orgânica do corpo. Esse cordão foi rompido. Mas os laços que unem o perispírito ao corpo não foram rompidos, eles estão presos ainda ponto a ponto. E o que acontece muitas vezes é que nesse processo de desligamento vai acontecendo, acontece um ponto, acontece outro, e às vezes leva anos. E o suicida fica consciente e às vezes sofrendo todo aquele horror do processo suicida durante esse período todo. Se ele se suicidou, por exemplo, por enforcamento, ele fica tendo aquela sensação esse tempo todo. E como se não bastasse, ele percebe a decomposição do seu corpo físico, porque é natural, é a transformação da matéria. O corpo foi enterrado lá e tem que se transformar, faz parte da natureza, como se os bichinhos vão lá comer. E ele percebe a decomposição do seu corpo. Esse processo leva anos, às vezes. Olha quanto sofrimento. A gente falou do suicida, mas não é apenas o suicida. As pessoas muito apegadas às coisas materiais, as pessoas muito voltadas à sensualidade, estão apegadas. Então o seu perispírito fica grudado ao corpo físico, e isso não se solta rapidamente. Aí dói. Aí é dolorido. Esse processo da desencarnação é dolorido. E aí vem o questionamento para nós: como é que nós vamos querer desencarnar? A senhora quer desencarnar bem? Voar como um passarinho? Ou, de repente, ficar experimentando os horrores da decomposição do corpo físico? Eu não quero. Não sei se vou conseguir, mas eu não quero. Então, o que precisamos fazer? Nos transformar, porque é inevitável que a gente vai morrer, o corpo vai morrer. Então vamos nos preparar, vamos nos transformar em pessoas boas agora. Não vamos deixar para a próxima encarnação. Vamos fazer isso agora. Vamos ser bons agora. Vamos ser vigilantes agora. Na hora de acordar, vamos fazer a nossa prece, pedir ajuda a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para nos ajudar na vigilância daquele dia. Porque nós vamos desencarnar. Nós vamos desencarnar. E a gente falava sobre as pessoas que têm impressão baixa, O que acontece também com as pessoas boas, também. Você já atingiu determinada idade, o
os seus fluidos já estão bastante soltos, livres. Então esse desprendimento começa a acontecer. Então o desligamento desses pontos do perispírito com o corpo começa a acontecer. E normalmente isso acontece e começa pelas extremidades. Aí a pontinha dos dedos começa a ficar geladinha. Na pontinha do dedão do pé começa a ficar geladinho. O pessoal tem pressão baixa, né? Aí eu acho que está na hora de eu desencarnar. Eu vou botar uma meia aqui, porque eu não quero ir agora não. Vou botar uma luva para ficar quentinho, para voltar, para unir outra vez. Não adianta, se for a hora, é aquela mesmo. Não adianta botar meiazinha que não vai resolver nada. Não é? Mas o desprendimento, mesmo nas pessoas boas, é assim que acontece. Ele é paulatino, ele não se rompe, e acabou. Não. Acontecem fatos, como por exemplo nas mortes súbitas, brutas, um acidente, um infarto. Também acontece um infarto, um acidente automobilístico e etc. Precisamos conversar muito sobre isso. Temos aí até meia-noite, não, aí vamos que não. O que acontece, isso é muito variável, depende de cada um. Depende de cada um, porque às vezes, mesmo numa morte súbita, aquela desencarnação estava preparada. A gente que está aqui do lado de cá, a gente não sabe. Mas às vezes aquela desencarnação estava preparada. O seu tanque de gasolina já estava bem vazio. O seu tanque de gasolina para essa encarnação já tinha sido quase que totalmente consumido. Então aquele acidente, seja o vascular ou seja o acidente de trânsito, veio apenas para consumar a situação. O que vai fazer o desprendimento ser mais ou menos longo é o nível moral daquela criatura. E como é que nós estamos, moralmente falando? Estamos bem? Ou eu ainda estou voltado para as coisas materiais? É isso que vai definir nosso aprisionamento ao corpo físico. Então, vamos nos desprender das coisas materiais. Mas é desprendermos das coisas materiais verdadeiramente. Não é desprendermos das coisas materiais, eu vou pegar todos os meus bens e vou doar aos pobres para me desprender das coisas materiais. Não é isso. É o apego. Você deu tudo que você tinha, mas está apegado, está com a sua cabecinha, o seu coração lá nas coisas que você deu para o outro. Você deu aquela camisa que você não usava mais, mas ficou em casa. Eu gostava tanto daquela camisa. Por que está adiantando? Você deu a camisa, mas a sua cabeça está com ela, a sua vibração está com ela. O seu apego àquela camisa continua. Então, na realidade, você não doou. Você não se desprendeu dela, você está apegado. Isso é um exemplo que a gente tem no movimento espírita de um cara chamado Frederico Figner. Já ouviu falar? O Frederico Figner? Os estudantes de doutrina espírita conhecem o irmão Jacó, né? O irmão Jacó, lá no livro Voltei, que fala exatamente do momento da sua desencarnação. Ele fala de tudo que aconteceu com ele após a morte, até do momento antes da desencarnação até ir mais além. E olha, foi melzinho da chupeta para o irmão Jacó, não. Está para o Frederico Figner, não. E o Frederico Figner era trabalhador da Federação Espírita Brasileira, trabalhador ativo da Federação, cuidava de receituário, anotava as receitas de 150 a 200 receitas por dia, receitas que eram passadas pelo médium. A obrigação dele era ficar anotando as receitas. Ele anotava uma a uma, com todo carinho,
fazia aquilo de uma forma disciplinada. Ele simplesmente pegava os seus bens, ele separou alguma coisa para os seus filhos, para não deixar os filhos na miséria, digamos assim, deixou lá, e o resto ele doava. Chegava uma pessoa na loja dele: eu estou precisando disso, o seu Frederico, eu estou precisando daquilo. Ele: vem cá, chamava o sujeito do cantinho, toma, e ajuda um, e ajuda outro, ajudava a muitas pessoas. É um cara que simplesmente, só para vocês terem ideia, vocês conhecem, todo mundo já ouviu falar, com certeza, né? Do Retiro dos Artistas, no Rio. Vocês sabem quem que doou aquele terreno para a construção do Retiro dos Artistas? Foi ele. Ele era um coração desse tipo, e muitas outras coisas. Vocês conhecem o Sesc de Botafogo? Ele morava ali. Aquela era a casa dele, e ele só vai fazendo isso, vai doando as coisas, e mais. E ele era bom, ele era essa pessoa boa, somente depois que ele se tornou espírita? Não. Ele era lá naquela terra de conflitos terríveis, lá da República Tcheca, Tchecoslováquia, que eu já nem sei mais que país é aquele, né? É tanta mudança, né? Bom, mas ele era dali. Com 16 anos, aquele cara saiu da sua terra para estudar fora, e logo aos 18 anos ele meteu o pé para onde? Para os Estados Unidos. A única coisa que ele tinha era o dinheiro da passagem num navio a vapor de terceira classe. A sua mãe preparou para ele uma rosca doce deste tamanho. Imagine, aquela trança. Você já fez em casa essa trança? Fazer gostosa, uma trança doce é boa, mas a mãe dele fez com o maior carinho aquela trança doce desse tamanho para ele comer na viagem, que durou 14 dias. A comida da terceira classe do navio, segundo o que ele contava, era horrível, praticamente incomível, mas é o que eles tinham para comer. Mas ele tinha essa trança doce. Ele dividiu a trança doce em 14 pedaços iguais. Vocês acham que ele comeu cada parte dessa sozinho durante a viagem? Ele dividiu com seus colegas de quarto. Pedacinho de trança para cada um. Então, esse é o coração do cara, é do coração dele. Ele era bom assim, não era porque ele era espírita. Isso tudo, ele era judeu, a origem dele era judaico. Então esse cara vem sendo bom, e veio para os Estados Unidos, veio descendo na América Central, América do Sul, chegou no Brasil, Rio de Janeiro, e foi ser trabalhador da Federação Espírita Brasileira, desencarnou e sofreu. Mas antes de desencarnar, ele pediu aos espíritos amigos que deixassem que ele ficasse consciente durante o processo da desencarnação, porque ele queria voltar. Por isso o nome do livro é Voltei. Ele queria voltar como espírito desencarnado e dizer para todo mundo como é que era. Como é que era desencarnar, se dói, se não dói. Como é que era esse processo? E foi permitido a ele. Foi permitido a ele não apenas o processo da desencarnação, mas foi permitido a ele lembrar todo o trajeto dele até chegar à coroa espiritual. E esse cara sofreu, ele narra que o desencarne dele não foi muito fácil. Muito fácil, não foi. Bem, mas nós precisamos nos preparar. Mas às vezes a gente se prepara
para o nosso desencarne e a gente deixa de ser caridoso com os outros que estão desencarnando. E nós precisamos cuidar dos nossos irmãos que estão desencarnando. Quem aqui já foi a velório? Não precisa de ficar com vergonha. Um monte de gente, eu acho que todo mundo já foi um velório na vida. Não já? Pois é. E qual é o nosso comportamento no velório daquela criatura que acaba de desencarnar? Política, futebol, o valor do enterro. Falaram no velório do irmão Jacó lá. O pessoal estava preocupado com as despesas do enterro dele. Quem ia pagar aquilo tudo, aquela fortuna? Então, durante o velório, nós precisamos ter caridade com aquela criatura que está desencarnando. Porque essas vibrações nossas, as vibrações dos familiares e de todas as pessoas que estão no velório, inclusive, esses pensamentos de apego, pensamentos egoístas, nos aprisionam, não deixam a gente se libertar do corpo. A gente fica ali preso àquele corpo. Porque a gente, você foi embora, eu vou morrer de saudade, como eu vou viver sem você? Cara, ele desencarnou, ele agora está livre. Deixa esse espírito livre. O corpo ficou, ele cumpriu a tarefa dele aqui na terra. Precisamos nos libertar. Precisamos exercer a liberdade plena com essas criaturas. Não vamos ficar vibrando, apegando essas criaturas ali. O Richard Simonetti, nesse livro, Quem Tem Medo da Morte, ele tem uma página inteira que fala sobre isso. Quando meu pai desencarnou, por exemplo, meu pai teve o seu corpo velado na maçonaria. Mamma mia! Eu cheguei ao velório, o clima estava daqueles, os comentários. Eu fiquei preocupado, assim, isso não está legal. Saí do velório, fui lá no escritório. Naquela época, meu pai desencarnou, não tinha o hoje como hoje, assim, facinho, né? Eu fui para a máquina de escrever, digitei o texto todo que se modesta no livro para como deve ser o nosso comportamento no velório e tirei cópia. Tirei aquela montoeira de cópia e distribuí no velório para ver se o pessoal abrandava um pouco. Porque realmente nesse velório, às vezes, o que acontece são esses comentários inadequados que a gente segura o espírito ali quando a gente deve libertá-los. Então, meus irmãos, quem tem medo da morte? Eu tenho, você tem, um monte de pessoas têm. Então vamos nos desligar disso. Vamos nos libertar, porque a morte é inevitável. Tá? É inevitável, mas vamos nos abraçar e agradecer a Deus, porque nós teremos a vida inteira pela frente. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria, mas o nosso tempo chegou ao fim. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês.